Primeiro é preciso deixar bem claro que o cidadão Umaro Sissoko Embalo não é Presidente da República. Ele foi Presidente da República e assumiu a posse no dia 27 de fevereiro de 2020 e no dia 27 de fevereiro de 2025 chegou ao fim o seu mandato. Mas ele não deve continuar o mandato até novas eleições? Não. Quem é que deve liderar o país? Isso não existe em nenhuma Constituição, sobretudo de regime, de sistema de governo semipresidencial. Isso existe para governos, os governos aguardam até a nomeação de novos governos. Existe para assembleias da República, que os deputados aguentam-se até a eleição de novos deputados. Não existe para presidentes da República. E a Constituição da República deixa muito claro quais são os mecanismos para substituição perante o seu impedimento, seja temporário, seja definitivo, como é neste caso. Agora, repara, mesmo em termos de substituição temporária, não é? O cidadão ou o presidente na altura, Umaro Sissoko Embalo, tem tão grande déficit de cultura democrática que mesmo nessa altura, quando ele viajava, não era o presidente da Assembleia Nacional Popular que o substituía. Ele deixava como substituto, inicialmente, o chefe do governo, o primeiro-ministro, e mais tarde o ministro do Interior. Tal é a forma arrogante e o desprezo que ele tem em relação à ordem constitucional. Mas, Domingos Simões Pereira, se Umaro Sissoko Embalo não ou deixou de ser presidente da Guiné-Bissau, considerando que o mandato dele terminou a 27 de fevereiro, quem deve estar a assumir esse cargo neste momento? Ou quem deveria? A Constituição da República é muito clara em relação a isso. É o presidente da Assembleia e o presidente da Assembleia sou eu e, portanto, é essa a responsabilidade que eu tenho. Nós entendemos que, mais do que brigar essa questão de quem deve estar, quem não deve estar, de acordo com a Constituição, eu penso que não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas nós fizemos uma proposta que pensamos que podia e deve contribuir para ultrapassarmos esse debate. Nós entendemos que pode-se discutir esta questão. O que não se pode discutir é que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular é uma entidade colegial, competente e vocacionada para garantir a gestão desse processo de transição. E, portanto, nós entendemos, em reunião que foi convocada por mim e em que compareceram os membros da Comissão Permanente, que a Comissão Permanente devia tomar a iniciativa desse processo, convocar as outras forças políticas e mesmo outras entidades da sociedade civil para uma plataforma de diálogo inclusivo a nível nacional, no qual as questões mais prementes seriam debatidas e procurava-se um consenso. Mas esse diálogo é possível sem Umaro Sissoko Embalo? Esse diálogo é possível? Umaro Sissoko Embalo já não é Presidente da República. Ele teve 5 anos. Assim, faz-me uma questão que, de facto... Sua leitura, na leitura do PAGC, na leitura do Domingos Simões Pereira, na leitura dele, ele continua a ser Presidente da República. Sim, mas isto não deve ser uma questão de leitura do Domingos ou leitura dele. Mas mesmo os próprios analistas se dividem em relação à Guiné-Bissau. Sim, e se nós convidássemos também dividiam-se em relação a qualquer assunto. Não é? Portanto, unanimidade provavelmente não há em relação a nada. Agora, há factos. Eu penso que a RFI não tem dificuldades em verificar quando é que o Umaro Sissoko Embalo começou a exercer a competência de Presidente da República. Sim, mas não é a RFI que carimba o início ou o fim de mandatos. Mas pode constatar. A questão é, neste momento, como é que se sai deste impasse? Permitindo que haja um diálogo nacional, não é? Que nós estamos a propor através da Comissão Permanente. E eu penso que é nesse sentido que a CEDEAO, reconhecendo o papel que teve ao longo de todo esse processo, se apresenta na Guiné propondo um mecanismo de diálogo. E é esse mecanismo de diálogo que durante todos estes 5 anos o Umaro Sissoko Embalo enviesou, não é? Levando a CEDEAO a sua leitura, levando a CEDEAO sempre a sua interpretação dos factos, que a CEDEAO desta vez vai a Bissau e começa a constatar. Quando ele dá conta que a CEDEAO está a constatar a verdade daquilo que acontece na Guiné-Bissau, tem que dar ordem de expulsão. Na Guiné-Bissau estão reunidas as condições para as eleições? Sejam elas na data pedida pela oposição ou na data pedida pelo Presidente, há condições para essa realização de eleições? Não, há alguma razão porque o legislador exige sempre um período de 60 dias, neste caso,
e em condições normais 90 dias para a preparação das eleições. Se nós considerarmos... Se houver vontade, as eleições podem ser aí está. realizadas em maio? Aí está. Com certeza. Com certeza. Basta haver vontade. Basta haver vontade e mobilizar-se a sociedade para... Sabe, neste momento, nós podemos ficar aqui a discutir, a evocar leis, doutrinas. O povo guineense está a sofrer. Mas está a sofrer terrivelmente. Eu posso lhe garantir que eu conheço famílias que têm problemas de garantir uma alimentação diária. As escolas estão fechadas há muito tempo. O nosso sistema de saúde está de rastos. Completamente. Eu tenho uma amiga, uma jornalista, que faz reportagens e viaja para a Guiné com alguma frequência. Ligou-me a dizer que teve um mal-estar, sentiu-se mal durante a noite, foi para o hospital e teve que sair de lá a correr. A situação na Guiné-Bissau é catastrófica. É importante que os nossos parceiros e todos aqueles que nos acompanham deixem de acompanhar a situação da Guiné numa perspectiva prosaica pronto, a Guiné tem-nos alimentado com histórias deste tipo. Não. A Guiné está sequestrada por um senhor que utilizou mecanismos vários que ele provavelmente aprendeu noutras latitudes, sequestrou a Guiné, instrumentalizou instâncias que lhe permitem usar a força e está arrastando o país para um beco sem saída. É preciso parar. É exatamente isso que eu gostava também de perceber, que é como é que se justifica que com esta contestação interna, com este imbróglio com a CEDEAO, o Umaru Sissoko Embaló continua com o apoio do governo e com os tapetes vermelhos estendidos por este mundo fora. Ele acabou de chegar da Rússia na semana passada, Azerbaijão, Hungria, esteve aqui em Paris. Há um anúncio também de uma deslocação aos Estados Unidos. Para a comunidade internacional, é indiferente a situação política interna do país? Parece. Se fizermos essa leitura, é exatamente aquilo que transparece, porque é completamente contraditório. E como é que olha para as relações, especificamente, entre Umaru Sissoko Embaló e Emmanuel Macron? O Umaru Sissoko Embaló, a quem foi dada a Legião de Honra, quem foi atribuída aqui em Paris pelo homólogo francês, portanto, pelo presidente Emmanuel Macron. Isto no dia seguinte a um episódio de agressões do qual ele foi acusado de ter agredido ou ter mandado agredir membros da comunidade guineense aqui em Paris. Como é que olha para estas relações? Para esta proximidade entre estes dois estadistas? Alguma coisa não bate certo. E eu não tenho elementos suficientes para poder identificar exatamente o que é que está mal. Mas algo está terrivelmente mal. Eu penso que um país como a França é conhecida por outros valores. Não é? E, portanto, nós temos a tendência de olhar para países como a França, a Inglaterra e outros e dizer que a democracia liberal tem nesses países o seu fundamento. Depois temos dificuldades em poder compreender. Mas há talvez uma explicação. E uma das explicações terá a ver com alguma dificuldade que a França, de repente, começou a ter na nossa sub-região. Umaru Sissoko Embaló, sendo um oportunista político exímio, não é? Terá identificado isso. Terá percebido que a França está a passar por um período de alguma dificuldade em relação a alguns países, como sabemos aquilo que aconteceu em alguns países da África Ocidental, e apressou-se a se posicionar como um potencial salvador, não é, dos interesses da França naquela sub-região. Mas isto não justifica tudo. Eu penso que a França é uma grande potência, tem não só competência, mas tem a obrigação de ter mais informação. E não basta pretender salvar uma situação pontual. Mas não tem mais informação ou fecha os olhos a essa informação? É o que eu estou a dizer. Eu não tenho como aceder, só posso considerar que ou é uma terrível falta de informação ou é um desprezo por aquilo que nós representamos enquanto povo e enquanto nação. A Guiné-Bissau deve receber este ano a presidência da CPLP e, consequentemente, a Cimeira do Bloco. Há condições para uma realização desta Cimeira em Bissau e a realizar-se. Não é mais uma vez a validação do modus operandi do Umaru Sissoko Embaló? Absolutamente. Absolutamente. Eu, há seu tempo, quando fui questionado em relação a isso... O senhor já foi diretor executivo da CPLP? Secretário executivo exatamente. Da CPLP. Na altura eu disse e continuo a afirmar, essa é a responsabilidade dos Estados-membros da CPLP, avaliarem se querem realmente ser presididos por um presidente fora do seu mandato. O mandato do Umaru Sissoko Embaló terminou
no dia 27 de fevereiro de 2025. Se a comunidade de países de língua portuguesa se sente honrada por ser presidido por um presidente que não realiza eleições dentro dos prazos constitucionalmente estabelecidos, compete à nossa organização decidir. Deve a Guiné-Bissau ponderar manter-se na CEDEAO? Não, eu penso que essa questão estaria a ser mal. Este não é o momento para se discutir isso. Deixo só aproveitar para dizer que eu penso que todos os Estados-membros da CEDEAO deviam, a meu ver, em vez de ficarem por esta divisão entre quem acha que devem manter-se e quem acha que devem sair, deviam perceber que algumas das questões que esses países, agora tratados como países do Sahel, colocam, a comunidade dos nossos países na CEDEAO também coloca essas questões. Não é? A questão da moeda do franco CFA, a questão da paridade com o euro, a questão das próprias relações com França e com outros países do Ocidente, são questões que os cidadãos da CEDEAO colocam. E, portanto, devia-se abrir uma plataforma de diálogo e que pudesse enquadrar. A CEDEAO tem perdido muito espaço, tem perdido muito fôlego. É preciso serem capazes de permitir uma reavaliação dos mecanismos. Eu sei que muito daquilo que é a nossa integração regional se inspira do formato europeu. No formato europeu levou 80 e tal anos a se construir. E, portanto, nós devemos encontrar outros mecanismos que compensem a falta de consolidação de alguns princípios que ainda lá não estão presentes. Domingos Simões Pereira, termina esta entrevista com uma pergunta sobre as próximas eleições. Vai voltar a candidatar-se à presidência da Guiné-Bissau? Eu sou presidente do maior partido político da Guiné-Bissau, partido histórico que é o PAIGC. Eu sou presidente da coligação PAI Teraranca, que ganhou as últimas eleições com uma maioria absoluta. Uma eleição não só organizada por Umar Sissoko Embalo, mas conduzida por Umar Sissoko Embalo, onde impediu-nos de utilizar o nosso símbolo, obrigou-nos a trocar todos os símbolos do partido. Nós fizemos uma campanha sem qualquer material de campanha e ganhamos com maioria absoluta. Se o meu partido e a minha coligação mantiverem a sua escolha em mim, eu estou disponível e estou pronto. E o militante do PAIGC, Domingos Simões Pereira, tem vontade em assumir essa candidatura? A maior motivação que eu tenho para a minha vida é servir a Guiné-Bissau. E perante isso, estou disposto a tudo. Isso é um sim? É um sim. É um sim redondo e sem qualquer tipo de hesitação. Muito obrigada, Domingos Simões Pereira. Muito obrigado.